cristão que marcou a sua época em vários campos. Ele foi um homem corajoso. Ele foi alguém capaz de ler a realidade a partir do projeto de Deus. Era um homem muito sensível e muito avançado para o seu tempo. Ele foi alguém que se deixou interpelar por elas. Um homem que soube dizer aquilo que era para ser dito. Podíamos dizer, provavelmente, estamos aqui um santo. Ele foi, de facto, um santo. Ele tem um nome. Chama-se Abel Varzim e nasceu nas terras do Minho, em Cristelo, Barcelos, a 29 de abril de 1902. Depois de feita a sua formação no Seminário de Braga, foi ordenado padre em 1925. Um homem do seu tempo, mas com horizontes largos que ultrapassam a sua época. Abel Varzim forma-se, cresce, portanto, nasce no princípio do século, cresce num momento de grande convulsão e mudança na sociedade portuguesa, não é? Marcado pelo que foi a guerra de 14-18, pelo que foi a mudança de regime político, pelo que foi depois, portanto, o fim e o desaparecimento do Estado liberal e a criação do Estado Novo. Politicamente é isto, num país economicamente limitado, periférico, no entanto, com um grande território colonial e que estava um pouco à procura da sua própria sobrevivência, digamos assim, no concerto das nações europeias mais fortes, das potências europeias. Foi um homem que evangelizou, foi um homem que procurou ser sério, humilde, um homem que assumiu o bem e o mal dos pobres, um homem que esteve sempre mais perto dos pobres, mas nunca se desviando dos ricos ou dos poderosos, para ir-lhe dizendo que era preciso serem mais colaboradores da obra de Deus, e neste caso a colaboração dos poderosos era criarem condições de vida, de dignidade aos trabalhadores, aos pobres. O contexto epocal de Abel Varzim situa-se num catolicismo muito marcado pela vontade de recristianizar a sociedade. Era necessário refazer o tecido social cristão, a época emblemática da ação católica portuguesa. A ação católica de que Abel Varzim vai ser um dos assistentes eclesiásticos. Segunda nota, ele é um padre que vai ter um percurso, portanto, não é um padre qualquer, é um padre que é enviado para fora para estudar, para fazer o seu doutoramento, em Lovaina, portanto, num centro, digamos assim, de formação marcante do catolicismo à escala universal e, em particular, no espaço europeu, que era então ainda dominante, e vai fazer um doutoramento no cruzamento, digamos assim, das novas ciências sociais, aquilo que hoje chamaríamos a sociologia, não é? Os estudos sociológicos. E o que é que ele vai estudar? Ele vai estudar o catolicismo social belga e o modelo de cooperativas que havia na Bélgica, que se enquadravam, digamos assim, dentro dessa resposta cristã que se queria frente à sociedade moderna. Alguns amigos, já numa fase mais avançada, falaram da obra do Abel Varzim. Eu comecei a ler textos, comecei a ouvir testemunhos e, de facto, cheguei à conclusão que estávamos aqui perante uma figura interessante, apaixonante mesmo, cujo pensamento, se fosse atualizado, tornaria a Igreja a atuação da Igreja seria muito mais eficaz em favor dos pobres. E por isso comecei a estudar. Devo dizer que ainda não sei tudo, todos os dias talvez seja exagero, mas assim, com muita frequência leio textos do Padre Abel Varzim e cada vez que vou lendo me vou ficando impressionado com a atualidade das temáticas que ele tratou, não é? Depois da ordenação, o jovem padre Abel Varzim
mostrou-se disponível para iniciar o seu trabalho pastoral na Diocese de Beja. As terras alentejanas estavam mais descristianizadas. Uma resposta ao pedido de ajuda do bispo de Beja, Dom José do Patrocínio, que necessitava de reconstruir um território com várias limitações. Esta ação mostra a generosidade de Abel Varzim. O que eu acho que é marcante nele é que ele tomava as posições, mas fomentava a formação e a ação de cada um, aplicando de facto aqueles métodos teóricos que ele trouxe do Louvaina ao conhecer o Monsenhor Cardano. Portanto, o Ver, Julgar e Agir, que tem, hoje pode ter outros nomes, mas que é fundamental. Quer dizer, portanto, é preciso que as pessoas olhem e olharem, pensem, mas depois ficar parado não pode ser, tem que ser agir. É muito interessante olhar para o percurso deste homem, que é o que ele descreve no livro A Procissão dos Passos. Ele começa por relatar uma procissão dos passos, mas verdadeiramente ele quase que fala em 3 procissões de passos. Uma que é a normal, procissão dos passos, que hoje podemos ver porque se recuperou. Outra que é alguns percursos que ele fez pelo Bairro Alto. E uma terceira, talvez a mais importante, a própria procissão interior que ele faz e que o leva a fazer uma leitura diferente da realidade e uma leitura diferente da sua própria fé. Ora, este homem profundamente humano, portanto muito interessado, muito comprometido com as causas humanas nas suas mais diversas vertentes, sobretudo naquelas dos mais frágeis, a questão dos trabalhadores, a questão das prostitutas, e isso tudo a partir da sua fé. É indissociável, não se pode dissociar o humanismo da fé de Abel Varzim. Hoje talvez temos mesmo muito que aprender com o testemunho deste homem, que vem muito ao encontro, digamos assim, do que é o desafio que nos está a ser lançado hoje como comunidade crente, de sairmos para fora, de sairmos para as periferias, de nos comprometermos com os mais marginalizados, os últimos, não é? E, se calhar, e isto é talvez o mais interessante, aprender deles e aprender com eles como se pode viver a fé. Foi um homem que foi, ao longo da sua vida e do seu tempo, o denunciador das injustiças, da pouca caridade que os poderosos tinham para com os pobres e para com os mais necessitados. Anunciador porque anunciou a justiça, porque falou de Deus aos homens, porque foi capaz de se identificar com os pobres. Para Abel Varzim, salvar a classe operária era torná-la capaz de assegurar um ambiente em que os homens pudessem encontrar a salvação. Uma das suas características foi a visão da globalidade. Como a girafa via sempre mais longe, via primeiro, porque nele estavam imbuídos os valores do Evangelho. Ele faz parte daquela geração de católicos que estão ali no início do Estado Novo, participam, digamos assim, na ideia de que é uma oportunidade para a cristianização das estruturas sociais. O padre Abel Varzim começou a tinha uma visão da Igreja que não podíamos limitar aos atos do culto e aos espaços da Igreja. A Igreja tinha que se abrir, agir, porque esta é hoje uma imagem que o novo Papa, o Papa Francisco, na sua exortação, a alegria do Evangelho, vem reforçar. Dizer, eu quando hoje estou a ler a exortação do Papa e a refletir sobre ela, do Papa Francisco, vejo muitas coisas que já tinha lido no pensamento do Padre Abel Varzim. É agir, o que me faz, tenho a certeza que há aqui uma atualidade muito, muito, muito forte. A questão social nele é, uma vez mais, uma questão profundamente humana, não é? Ou seja, o cuidado com as pessoas, com a situação em que as pessoas se encontram, com os mais frágeis, e é por isso que é a intervenção dele, e uma intervenção que até tem custos para a vida dele, que até acaba por ter consequências que não são agradáveis. Ele acaba por ser emprateleirado, ou seja, mandado para a sua terra, porque a sua postura não deixava indiferente e era incómoda, tanto para o regime como para a própria Igreja, não é? As suas ações não deixavam ninguém indiferente. Este apóstolo social
tinha sempre presente a dignidade do homem. Travou combates aguerridos em prol dos mais frágeis de então. Houve ali alguns momentos de tensão grande. Isso entristeceu um pouco, mas ele nunca abandonou a sua perspectiva de compromisso com essas pessoas e a sua perspectiva de fé levava-o a esse compromisso e ele nunca fugiu dele. Daquilo que conheço, acho que era um homem profundamente honesto, profundamente ativo e que queria viver o cristianismo verdadeiramente. Não é? Por aquilo que, na minha perspectiva, o Cristo era um homem do povo, um homem simples, um homem excluído. O padre Varzim, penso que tinha essa visão da vida, que é preciso agir e é preciso atuar, mas não temos que nos salientar. O padre Abel Varzim foi um homem que assumiu com coragem o desafio e os desafios que lhe eram colocados todos os dias, porque todos os dias lhe apareciam de coisas novas, não é? E ele foi capaz de ir assumindo isso e, no fundo, ajudando a caminhar todas as pessoas que queriam caminhar. Ao longo de 30 anos, desde a conclusão do seu currículo académico em Lovaina até ao seu falecimento, a 20 de agosto de 1964, Abel Varzim escreveu milhares de artigos para jornais e revistas. Estes conteúdos absorvem a sua mensagem social, extraída do Evangelho e das encíclicas de Leão XIII e Pio XI. Ele vai ter de perceber que o catolicismo preconizava não é exatamente aquilo que, do ponto de vista do Estado, se está a implantar. Há, nomeadamente, aí 2 pontos de diferença. A ideia de que o sistema corporativo não é uma coisa que se construa só de cima para baixo, mas é alguma coisa que possa nascer do reconhecimento de realidades associativas pré-existentes. E, em segundo lugar, a valorização, portanto, da própria liberdade associativa, incluindo o próprio direito à greve, no caso dos sindicatos, que era, digamos assim, um ponto doutrinal que vinha já do final do século XIX, da doutrina social da Igreja. Toda a dinâmica formativa que ele, no fundo, acabou por receber nas universidades, deu-lhe também possibilidade para ir escrevendo a vida dele e também a vida dos outros. No fundo, a luta que ele foi travando, os passos que ele foi dando, os momentos difíceis, que provavelmente eram muitos, mas que ele também ia transformando em momentos belos de interiorização, de sentimento de missão cumprida. De facto, o padre Abel Varzim já não participou, já não está nem ativamente, nem porque faleceu depois daí, no concílio. De qualquer maneira, julgo que algumas coisas terão influenciado. Ele houve, sobretudo no pensamento social da Igreja, naquilo que nós chamamos de pensamento social da Igreja, com a Herrera Novarum e o 40º ano, que foram 2 encíclicas em tempos diferentes, que influenciaram muito o pensamento do padre Abel Varzim. Ele nunca abandonou e depois, com os estudos que fez em Lovaina, foi aprofundando aquilo que depois hoje nós dizemos que é a doutrina social da Igreja, que é importante. E o que é que aconteceu? É que o pensamento do padre Abel Varzim, juntamente com outros padres do grupo e muitos cristãos, foi ajudando a transformar um pouco a sociedade no sentido da defesa dos mais fracos, dos pobres, dos trabalhadores. Perante a realidade visível, esvaziou muitas vezes o seu porta-moedas nas mãos estendidas que lhe pediam pão. Era um homem que, sim, ajudar os outros, encaminhar os outros, lutar, mas não era para se dar a importância, não é? Portanto, assim, por exemplo, no Jornal do Trabalhador, embora ele fosse uma pessoa marcante no jornal, o diretor era outra pessoa, o redator eram outras pessoas, eram outros nomes que estavam à frente da coisa. Mas pessoas também que estavam tocadas por ele e com o mesmo ideal dele. Porque o compromisso com os mais fracos é um compromisso que incomoda muito. E começa por incomodar o próprio, porque se vai deixando de desinstalar, porque vai começando a sair das suas comodidades. Cá está outra vez o sair
O sair para fora das nossas comunidades, dos nossos confortos, da nossa zona de conforto, seja ela individual, seja ela da comunidade. E portanto, isso, quando nós nos deixamos interpelar verdadeiramente pelo grito dos últimos e pelo projeto de Deus para estes últimos, isso tira-nos do conforto. E quando nos tira do conforto, leva-nos a intervir nesse mundo, a defender essa gente, a fazer com que essa gente possa fazer o caminho da dignidade, não é? Dignificar a condição de vida dessas pessoas, e isso leva-nos a assumir atitudes concretas que causam desconforto ao outro. Às vezes o mais fácil é esta pessoa que está a causar desconforto, o melhor é tirá-la da frente para que tudo volte a aquietar e a calminha normal continue. Logo em 42, 43, a LOC é advertida pelo Estado que não se deve confundir que a única estrutura sindical que existe é aquela que é dos sindicatos sociais, a dos sindicatos nacionais, e portanto que esta ideia de um movimento católico que pretende ouvir, agregar e dar expressão às aspirações desse mundo operário, desse meio operário, não é compatível com o modelo político vigente. E, portanto, há logo aí, nos anos 40, antes mesmo do fim da guerra, uma primeira crise, digamos assim, em torno da identidade da Ação Católica, que é remetida, digamos, para uma entidade meramente religiosa, pretende-se isso, o Estado pretende isso, e certos setores também no interior da Ação Católica pretendem isso, visando, portanto, secundarizar a tónica social, porque a tónica social tem implicações políticas e pretende salvaguardar, digamos assim, essa não interferência da Ação Católica no campo político. Foi o amor fraterno que abriu o coração a todos os que o procuravam, crentes e descrentes, amigos e inimigos, pobres e ricos, comunistas, prostitutas e pides. A todos eles, Abel Varzim acendeu a paixão da justiça social na defesa dos direitos dos trabalhadores e na assistência aos necessitados. E este é o grande desafio que o Abel Varzim nos deixou. É que sejamos capazes de sermos sérios, assumamos as nossas responsabilidades, façamos tudo o que é possível fazer para defender um mundo diferente, porque é possível e ele acreditava nisso. O Vaticano II, no fundo, não é mais nem menos do que o juntar as experiências, os textos de vida que muitos dos católicos assumiram e foram descrevendo ao longo do seu tempo. Estranhamente, hoje em dia, com esta concepção neoliberal em que vivemos, dá a ideia que esses princípios foram postos de lado. E, se é assim, se isto é verdade, como todos estamos a sentir, se calhar era necessário, e hoje estou muito convencido disso, que era necessário atualizar todo o pensamento do Padre Abel Varzim, todo o pensamento da doutrina social da Igreja, para que realmente esta sociedade mude, para que o sistema neoliberal desapareça, para que a dignidade da pessoa humana venha de novo a ser respeitada e, de facto, possamos viver todos numa sociedade muito mais feliz. Quando nós nos deparamos com os pobres e verdadeiramente nos deixamos interpelar por eles, somos capazes de perceber o que é que na nossa vida ainda fazemos de uma maneira e devemos fazer de outra. Porque, de facto, o mundo em que vivemos poderia ser um mundo onde todos pudéssemos ter as condições para viver com o mínimo que se pode considerar para a dignidade. Sabemos que há muitas situações de opções erradas por parte das pessoas, opções que as pessoas fazem e que são erradas, umas sem culpa, outras com culpa, sabemos isso tudo, mas a verdade é que acabamos por ser um bocadinho cúmplices todos de uma maneira ou outra, uns mais que outros, não há que escamotear isso, desta situação. E, portanto, quando estamos perante os pobres, algo do que nós deveríamos ter feito e não fizemos vem ao de cima e isso causa-nos algum desconforto e parece desinstala-nos, e o melhor é ou não olhar para eles, ou fingir que está tudo bem, ou assobiar e passar ao lado. Nada disso fez o Padre Abel Varzim. A atividade pastoral do Padre Abel Varzim, na zona do Bairro Alto, em Lisboa, deixou marcas na sua personalidade e no íntimo daqueles que entraram no seu percurso. Os relatos no livro Procissão dos Passos são um testemunho rico do seu tempo, de uma sociedade, de uma igreja onde as mulheres prostitutas não tinham lugar como pessoas, mas apenas toleradas. Abel Varzim vai, nos anos 50, ser posto à frente da Igreja da Encarnação, ao Chiado, num
contexto social onde coabitavam, digamos assim, setores de uma certa aristocracia tradicional, onde há uma certa burguesia, alta burguesia mesmo, portanto havia ali uma zona de palacetes, de casas brazonadas, com uma realidade popular, que era a do bairro alto da altura, e portanto onde havia também uma certa marginalidade, nomeadamente ligada à prostituição feminina, que não era legal, mas era tolerada. Eram chamadas casas, portanto, a lei tolerava, era essa a expressão, e, portanto, as mulheres eram registadas e exerciam a sua atividade, digamos assim, num sistema semi-legal. A freguesia da Encarnação incluía o bairro Alto, que era o bairro da prostituição naquela época. Portanto, a prostituição é uma coisa execrável, isto na ótica, portanto, o sentimento dele naquela altura. Portanto, ele está imbuído daquela ideia de ir e combater a prostituição. Ele vai para a paróquia da Encarnação, no bairro Alto, e uma das coisas que ele percebe, que é um homem habituado a ler a realidade, uma das coisas que ele percebe imediatamente que um dos problemas daquela comunidade é a prostituição. São elas, é assim que ele chama elas, porque elas não fazem parte do rebanho. No primeiro momento, a missão dele é muito clara. Ele vai para proteger o rebanho que está naquela paróquia e o rebanho está claramente em perigo por causa delas. E, portanto, para ele é muito claro, para o Padre Barbasim, que a sua missão será principalmente afastá-las do rebanho, afastá-las daquele território, porque elas são um perigo, elas são alguém, até ele diz isso no texto, porque ele faz essa primeira leitura, alguém de quem Deus, o próprio Deus, teria nojo, e portanto ele tem que ter nojo delas e tem que corrê-las. Pensa em várias estratégias. É famosa esta ideia de trazer a imagem de Santa Maria Goretti para depois as senhoras da paróquia, frente à imagem e à oração da imagem, as afastassem. E num primeiro momento até fica muito contente porque vê que há um grupo bastante grande, cada vez maior, de senhoras que se aproximam da imagem e que rezam quase que fervorosamente à imagem, mas algo o intriga porque essas senhoras são todas muito jovens. E fica um dia, enfim, ele vai ganhando consciência disto, quase que em pânico, quando percebe que muitas das mulheres que se ajoelham à frente da imagem de Santa Maria Goretti são elas. É a partir desta invasão que o padre reflete a sua experiência e percurso no ambiente do bairro Alto. É a sua própria experiência de fé que o acaba por aproximar daquelas raparigas. Esta aproximação permitiu-lhe compreender a situação de abandono em que muitas pessoas se encontram. Ele, a dada altura, é chamado por alguém que lhe diz que há uma mulher que está a morrer numa escada. E a resposta é muito interessante. No primeiro momento ele diz, não vai porque o vão de uma escada não é um carro digno para se levar a Deus. Ele diz, levem a mulher para um sítio digno e eu então levarei o sacramento. Quando chega ao local, entra, prepara tudo, a mulher está muito fraca e confessa, mas ela está muito fraca e, portanto, prepara tudo para lhe dar o sacramento, os últimos sacramentos já a preparar a partida. E é no momento em que ele está, e o texto aí torna-se profundamente denso, é no momento em que ele está ajoelhado, que olha à sua volta e percebe que aquela mulher é uma ela e que as outras mulheres que a rodeiam são elas. Ou seja, ele está num lupanar, está no coração da prostituição e diz o texto, de joelhos, prestes a dar a bênção de Deus àquelas mulheres que ele queria expulsar. Uma ideia de um santo, sabe o que é um santo? É o que ele era. Uma inteligência rara aliada a uma bondade extrema.